Bem-vindos aí a mais uma aula do módulo de Introdução à Estatística Descritiva. A aula de hoje, aula de número 8. A gente já tinha feito a aula de número 7, entendendo a dispersão dos dados em torno da média. E hoje a gente continua aí com os exercícios e a gente trabalhou com vocês com o estudo do cálculo da variância para dados fora de tabela. A fórmula para dados em tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe ou mesmo sem intervalo de classe a gente não trabalhou. Então a gente vai trabalhar na aula de hoje. E já vamos aí para os nossos exercícios. Então a gente já tinha feito os exercícios, esses mesmos exercícios, né, calculando média, moda e mediana. E agora nós vamos fazer o cálculo aí de variância, desvio padrão e coeficiente de variação, tá? Então vamos printar aí a nossa tela, que tem sido aí a nossa prática, né? Durante aí as nossas aulas. Temos lá então, calcule a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Embora esses dados estejam numa tabela, não é uma tabela de distribuição de frequências. Como não é uma tabela de distribuição de frequências, a gente vai fazer o cálculo para a variável idade e para a variável salário separadamente. Então aqui no caso, vamos fazer aqui, ó, variância para idades, tá? A fórmula da variância que a gente trabalhou com vocês em aula, lembrando, né, que, ó, abaixo é apresentado uma pequena parte dos dados que uma empresa mantém a respeito de seus funcionários. Se é uma pequena parte é uma amostra. E a variância para dados amostrais, vai ser o quê? Vai ser o somatório das diferenças dos valores observados de x menos a média dos valores de x elevado ao quadrado, dividido aqui no caso por, já que é a amostra, n menos 1. Tá? Quando é população, é n. Quando é amostra, é n menos 1. Certo? Bem, a gente precisa aqui da média. Não me lembro da última aula, não anotei, eu ter anotado o valor da média aqui. Mas a gente faz aqui rapidinho, a calculadora está aqui disponível. Então a gente pega ali, ó, na calculadora, a gente pega ali 39 mais 27 mais 22, divide por 3, está ali a média, 29. Colocar aqui embaixo a média, a gente calculou aí na aula passada, é igual a 29,33. Vou colocar aqui só 3, idade de adultos, a gente não precisa de ser tão perspicaz, tá? Então como é que vai ficar para mim aqui essa variância? Bem, essa variância aqui para a gente vai ficar igual a o primeiro valor, que é 39, menos a média. Eu vou até deixar essa média aqui redondinha para não ficar esse valor quebrado. Tranquilo? Então vamos jogar isso aqui fora. Vamos ficar com a média só o valor do 29. Tá? Adulto, 3 meses aqui, é 0,3 anos, é nada. Tá? Para facilitar nossos cálculos aqui, ó. 29. Então eu tenho a primeira diferença eleva ao quadrado, mais que esse somatório aqui, o segundo valor, que é 27, menos a média, que é 29, eleva ao quadrado, mais o terceiro valor, que é 22, menos a média, que é 29, e eleva ao quadrado. Isso tudo aqui vai ficar dividido por o valor do número de observações menos 1. O número de observações são 3, menos 1.
certo? Como é que vai ficar então para a gente aqui a variância? A variância aqui para a gente da idade, tá? Ela vai ficar igual a 39 menos 29 dá 10. 10 ao quadrado dá 100. Mais 27 menos 29 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que dá mais 4. E 22 menos 29 dá menos 7. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá mais 49. Então aqui a gente vai ter, em cima soma 3, embaixo a gente vai ter dividido por 2. O que vai ser então para a gente aqui a variância? Vai ser 4 com 49, 53 com mais 100, 153. Dividido aqui no caso por 2. 153 dividido por 2, 150 por 2 é 75, e 3 dividido por 2 é 1/2. Então vai dar 76,5. Anos quadrados. Esse é o problema, né, da variância. A gente tem a unidade, só que ela está elevada ao quadrado. Anos quadrados não faz nem sentido para a gente, né? Metro quadrado não faz, né? Que o linear vira área. Mas em termos de anos, o que é anos quadrados? Pô, nem sei, tá? Mas é a resposta da variância. O que vai ser então o desvio padrão S? Bem, o desvio padrão S nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Se eu já tenho a variância, eu preciso então aqui da raiz quadrada de 76,5. Aí a gente recorre aqui à calculadora. Recorrendo aqui à calculadora, temos então 76,5 e a tecla da raiz quadrada aqui. Deu 8,746. 8,7 está bom demais, tá? Então a gente vai ter aqui igual a 8,7 anos é a dispersão dos dados em torno da média. E aí a gente pode também calcular o coeficiente de variação, tá? Coeficiente de variação. Vai ficar na sequência. Não dá para calcular aqui do lado, ó. Vai ficar muito feio não. Então a gente tem que o CV, que é o coeficiente de variação, nada mais é do que o desvio padrão vezes 100 para dar resposta em porcentagem, dividido no caso aqui pela média, para dar resposta em porcentagem. Então o coeficiente de variação nada mais vai ser do que 8,7 vezes 100 dividido pela média, que é 29. Aí eu vou usar o 29,3, tá? Aqui tem vírgula, então vou usar o 29,3. Tranquilo? Então aqui no caso o coeficiente de variação vai ser igual, isso para dar resposta em porcentagem. Aí pegamos aí a calculadora, porque quando eu multiplicar aqui por 100, isso aqui vai virar 870. 870 dividido por 29,3. Dá aí pra gente 29,69, ou seja, 29,7%. Então a gente vai ficar aqui com coeficiente de variação, vai ser igual a 29,7%. 29,7%. Esse é o coeficiente de variação para a idade, a variável idade. Agora eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, para a variável salário, tá? Vamos pegar lá o PowerPoint novamente. Vamos printar. Isso. Aqui é a mesma coisa. É amostral, que é a pequena parte, e a gente tem que fazer aqui. Então, para a gente fazer aí,
vamos fazer o cálculo da média dos salários. Média dos salários é a soma de tudo dividido por 3. Então, para a média dos salários, vamos pegar aqui a calculadora. 2210 mais 1750 mais 1525 dá 5.485. Dividido por 3 deu o valor de 1828,3, tá? 1828,33. Como aqui é dinheiro, eu vou trabalhar aqui com as duas casas depois da vírgula. Quando elevar ao quadrado vai ficar 4, aí a gente arredonda, tá? Então a média aqui vai ser 1828,33. 1828,33, né? Uma unidade monetária qualquer aqui, ok? Bem, se eu quero calcular a variância, o que a gente vai fazer em termos de variância? A variância nada mais é do que o valor salarial menos a média elevado ao quadrado, mais o segundo valor salarial, que é 1.750,00, menos a média, 1828,33 ao quadrado, mais o último valor salarial, que é 1.525,00 menos 1828,33 elevado ao quadrado. Isso tudo aqui dividido por n. N no caso aqui para a gente é 3. N menos 1, já que isso aqui é amostral. Por n menos 1, ou seja, 3 menos 1. Você divide por 2. Então a gente fica aqui com variância. Aí vamos pegar esse negócio que vamos colocar na calculadora. Eu não vou fazer por partes não, tá? A calculadora aí tem a função aqui científica. Então a gente vem aqui para a função científica dela. Bem, vamos abrir aqui um parênteses para ela e vamos colocando aí os valores, ó. 2, antes desse 2, vamos abrir um outro parênteses. Isso. Aí eu vou ter 2.210 menos 1.828,33, fecho parênteses e eleva ao quadrado, tá? Eleva ao quadrado, mais a parênteses, segundo valor aqui, 1.750 menos 1.828,33, fecho parênteses e eleva ao quadrado, mais a parênteses, último valor, última soma aqui, que tá, soma não, última diferença ao quadrado, 1.525 menos 1.828,33, fecho parênteses, eleva ao quadrado e fecha o último parênteses. Aí agora a gente divide por 2, certo? Quando a gente divide por 2, ele dá esse número aqui, ó, 121.808,33. Então a variância aqui para a gente vai dar 121.908,3333, tá? Que seria o que? Reais ao quadrado, alguma coisa assim. Isso aqui é o valor da variância, tá? O desvio padrão S nada mais é do que a raiz quadrada da variância.
Então vai ser a raiz quadrada desse número aí, ó, 121.908,3333. Tinha um 5 lá também, se eu não me engano. 5 lá também. Fechamos aqui a raiz. O que vai dar então para a gente o desvio padrão? Chama a calculadora de novo e pega a raiz quadrada, 121.908,3335. Agora eu quero a raiz quadrada da resposta. Quando eu pego a raiz quadrada da resposta, dá R$349. É a dispersão em torno da média. R$349,15. 349,15. 349 reais e 15 centavos. E o que vai ser o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é o desvio padrão vezes 100 para dar resposta em porcentagem, dividido pela média. A média está aqui em cima, ó, por 1.828,33. O que vai ser então aí para a gente o CV? A gente pega a calculadora aí novamente. Na hora que a gente pega aí a calculadora novamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter, vamos apagar aqui, 349,15 vezes 100, só andar duas casas para cá, né? Vai dar 34.915. 34.915 dividido pela média, que é 1.828,33. Isso aqui vai dar 19,09%. Então isso aqui vai dar, ou seja, 19,1%. 19,1%. Tá? Aí a gente, né, para este exemplo aqui, que já é o primeiro, a gente tem uma primeira utilização de análise bivariada. Tá? Lógico que não chega a ser uma análise bivariada como uma regressão, como uma correlação, tá? Essas coisas assim. Mas eu posso dizer se a variabilidade dos dados idade é maior ou menor do que a variabilidade dos dados salário. Tá? Então, o que foi obtido aqui em termos de idade, a gente conseguiu para ele um coeficiente de variação igual a 29,7%. Então a idade tem uma variabilidade em termos de coeficiente de variação de 29,7%. Já o salário só 19%. Então para essa empresa aqui, o salário é mais regular do que a idade. Isso é bom? É relativamente bom, né? Empresas onde você tem salários muito discrepantes não é legal, né? E mesmo repartições públicas, né? Uma pessoa tem com a mesma função um salário, a outra tem um salário 10 vezes maior, não fica um ambiente muito bacana. Então, quando os salários estão mais próximos ali, que é o que acontece nos países de primeiro mundo, né? Então, a diferença do salário lá do cara que é o gerente para aquele que é o técnico não é essa diferença toda, ok? Então, quanto menor o coeficiente de variação, maior a regularidade. Eu posso comparar os dois dados, dado da idade e o dado do salário, dizer que o salário tem maior regularidade ou mais homogeneidade do que a idade das pessoas. Por outro lado, uma empresa que tem uma faixa etária, né, mais ampliada, ela também é uma empresa a princípio cidadã, né, uma empresa que se preocupa aí de estar integrando né, pessoas com diversos patamares de idade, é uma inclusão social melhor, né, digamos assim. Então a gente poderia pensar que essa empresa aqui, o coeficiente de variação dela ser maior, quer dizer que você tem uma diversidade maior em termos de idade de funcionários, você não está dispensando os mais velhos e também não está retendo a entrada dos mais novos. Então assim, coisas boas, né?
coisas boas. É isso, este primeiro exemplo, tá? Não vou fazer esse aqui no Excel, porque são só 3 valores, então a gente, 3 valores só, a gente faz aí na unha. Vamos ver para o nosso segundo exemplo. O segundo exemplo, tá lá, um paciente fez 6 exames de sangue em 6 meses consecutivos para medir seu nível de fosfato por decilitro ou 100 ml de sangue. Os resultados obtidos foram estes daqui. Calcula a variância, desvio padrão e coeficiente de variação, tá? Esse daqui são 6 números. Bem, de repente já vale a pena aí a gente tá colocando eles lá na planilha, né? Já sabemos aí como é que faz o cálculo. Se a gente já sabe o cálculo, a gente não precisa de ficar fazendo cálculo aí na mão sempre. A gente pode automatizar esse cálculo aí. Então 5,6, 5,2, 4,6, 4,9, 5,7, 6,4. Vamos lá para o Excel. Vamos aqui, ó. Então a gente tem os dados 56 ou 5,6, 5,2, 4,6 ou 4,6, 4,9, 5,7 e 6,4. Então, para esses valores aqui, a gente precisa ir da média, né? Então, a média aqui, no caso, vai ser igual. Aí aqui, vamos pegar a média. Aqui. Ela retorna a média aritmética. 2 cliques aqui. Seleciona os dados que a gente quer. Fecha o parênteses. Se não fechar também dá certo. Vai estar lá. A média deu 5,4. Se eu quero agora a variância, vou colocar só var igual a... Se eu quero a variância, a gente pode fazer de algumas formas, né? A gente pode fazer como a gente estava fazendo no exercício anterior. A gente pode dar um comando aqui de atribuição. É uma amostra, né, do sangue da pessoa a cada 6 meses, então não é o sangue todo dela. E aí a gente faz igual a gente fez na calculadora. Abre 2 parênteses, e aí aqui a gente não tem que digitar, né? É só fazer os cliques. Então aqui no caso a gente vai ter os 5,6 menos a média. Então aqui a gente pode só chegar e fazer o seguinte. Dou aqui o igual, faço aqui esse menos a média, fecho parênteses e chapéu 2. Fiz aqui o quadrado. Já deu aqui a diferença ao quadrado. Aí a gente só arrasta. Vai ser mais fácil do que sair digitando aquele monte de coisa, tá? E agora, como eu estou com tudo isso aqui selecionado, a gente vem aqui no somatório. Então, o numerador daquela fórmula, que é o somatório dos quadrados das diferenças, já está aqui. Então, para a variância, eu posso dizer que a variância ela vai receber esse valor aqui, dividido por, já que isso aqui é uma amostra, 6 menos 1, que é 5. Vou voltar aqui. Fazer ela aqui embaixo, né? Às vezes aqui embaixo vai. Então eu vou ficar com este valor aqui, que for o somatório, dividido por 5. Tá? Estava na sequência aqui, Excel tem disso, né? Então vamos colocar aqui para baixo. Então, Ctrl X aqui, Ctrl V. Então tá aqui a variância. A variância é igual a 29. A média, já tinha visto aí também na aula passada, 5,4. Variância está aqui. Bem, desvio padrão, S.
S vai ser igual a... Então, desvio padrão S é a raiz quadrada da variância. Então, para a raiz quadrada da variância, a gente põe aqui recebendo raiz, que vai estar retornando a raiz quadrada de um número. E que número? Esse aqui de cima. Dá um Enter. Se a gente quiser diminuir aí um pouquinho as casas decimais, podemos deixar aí 2 casas depois da vírgula também. A linha para cá. E depois a gente vem no coeficiente de variação, CV. Coeficiente de variação CV vai ser igual a o desvio padrão vezes 100 dividido pela média, que a gente já calculou lá em cima. Dá um Enter. Então está aqui o desvio padrão, 99,96%. Então repare que esse valor aqui, né, bem alto. Bem alto, mas bem alto mesmo. Tá? Engraçado que o desvio padrão deu o mesmo valor da média. Tá? Aí deu próximo de 100%. Então, se a gente pensar na variabilidade desses dados em relação aos dados do exercício anterior, a dispersão aqui está altíssima. Tá? A dispersão está altíssima. Bem, será que assim é o único jeito de calcular? É bem provável que não, né? Vamos ver se tem uma função aqui var. Olha lá, var A. Var A estima a variação com base em uma amostra, ignora os valores lógicos e tudo. Então eu preciso de pegar apenas esses valores aqui. Aqui no caso, para dados discretos, não foi o cálculo aqui, tá? Dados discretos não. Então a fórmula aqui vai ser para dados tabelados. Ok? Vamos diminuir aqui também. Isso, 99,7. Se eu arredondar mais aqui, vira 100, tá vendo? Vamos deixar aqui um para dizer que não é 100 não. Tá? Esse daí no caso foram os... Esse no caso foi este exercício aqui. Tá? O paciente fez para medir aqui a variação sanguínea. Variação sanguínea. Vou dar só mais uma conferida aqui. Estou achando esses dados estranhos. Nos trabalhos de tarefas. Achando esses dados estranhos. Estou achando que aquele valor que da variância ali que está ali o certo. Aqui. Claro. Aquele valor que estava aqui que era o certo. Tá? Essa variância minha aqui que está errado. É que a gente faz os dados e às vezes a gente não se atina. Bem, eu tenho aqui 5,6 menos 5,4 dá 0,2. 0,2 ao quadrado dá 0,04. Agora aqui vai dar menos 0,2, aqui também dá 0,04. É porque na hora que eu fui copiar essa fórmula aqui, eu tinha que ter colocado aqui um cifrão. Tá? Então, coloco aqui um cifrão. Na hora que eu coloco aqui um cifrão e eu arrasto, agora tudo mudou. Tudo mudou. Agora deu certo. Tá? Deu 2,6 o somatório, dividindo pela média, a variância deu isso, o desvio padrão deu isso, o coeficiente de variação deu isso, ou seja, já corrigiu tudo. Agora sim, quer dizer que aquele cálculo que a gente estava fazendo estava correto. Então aqui var, que é a variância amostral, é só a gente selecionar tudo aqui, ó, dá um Enter, ela já sai o cálculo para a gente certinho. Então a gente não precisa nem de fazer essa trabalheira toda aqui, só chamar a função var.a, que é para amostra, quando for populacional var.p, e selecionar do B34 até o B39, ou no caso de um banco de dados aí da FUNAI, de repente você tem uma tabela aí com 2.000 linhas, então tu vai chamar aí, né, da B1 até a B2500, da B300.000, tá? Então são cálculos com grande quantidade de valores, ok? Para o desvio padrão, gente, a mesma coisa. O desvio padrão está aqui, ele vai estar
pegando ali, ó, desvio padrão amostral, desvio padrão populacional. Calcule o desvio padrão a partir de uma amostra. Então, se eu der 2 cliques aqui, ele abre e pede a sequência de dados que eu quero analisar. Dou um Enter, já deu pra gente lá, ó, 0,64, e aí a gente vai reduzindo. Então, ó, 0,64, desvio padrão. Então, aqui eu tinha feito o desvio padrão pegando a raiz quadrada do E41, e aqui saiu o mesmo desvio padrão pegando todos os dados que estão aqui. Então, quer dizer, internamente ele fez todo esse processo aí e já gerou os valores para a gente. Tá? Vamos pegar o próximo. Próximo aqui. Isso. Aqui também tem uma quantidade de dados aí boa, né? Quantidade de dados boa. Vamos dar um print aqui nessa tela. Eu acho que esses dados já estão lá no Excel, mas como eu não tenho certeza, vou dar um printzinho aqui. A gente já deixa ela aqui do lado para poder copiar para o Excel se porventura não estiver lá. Aí nós vamos voltar aqui no nosso amigo Excel. Vamos colocar esses valores aqui para a gente poder estar trabalhando aí com vocês. Tinha printado eles aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui nele. Isso. Vamos colocar lá os salários, ó. 1.400. Ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E aí os 1.400, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1.550. Aparece 2 vezes. Depois 1.650. Também aparece 2 vezes. Isso. Depois o 1.800 aparece 2 vezes também. Depois o 1.900. Depois 2.000. 2.050. 2.250. 2.300. 2.400. Ok? É para ter aqui 20 números. Conte número. Pede para saber se vê quanto que está aqui. Dá um Enter. Ó, deu 20. São os 20 que estavam aqui. Então os dados já estão ordenados. Para quando a gente tem grande quantidade de dados, fazer média, para depois fazer a diferença, levar ao quadrado. Começa a ficar um trabalho assim árduo, né? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, variância vai ser igual a, aí vamos chamar aqui a variância para a gente, 20 funcionários de um banco, geralmente os bancos são grandes corporações, então não faz sentido a gente pensar que esses 20 valores aí correspondem a uma população, então quer dizer, é algo amostral. Se é amostral, vai vir daqui até aqui, né? O último é o 2.400. Dá um Enter. A variância para a gente aí, ó, 115.400. E o que vai ser o desvio padrão? Desvio PAD. Desvio padrão para a gente aí vai ser, aí a gente chama de desvio padrão. Então, desvio padrão amostral
2 cliques aqui, seleciona de novo, do B92 até o B111. Dá um Enter, tá lá o valor, ó, 339, como é dinheiro, vamos pegar aqui, vamos diminuir o número de casas decimais depois da vírgula. Então, desvio padrão está sendo igual a este valor de 339,85, tá? Dê uma alinhada aqui para o lado, esse aqui também, dá uma alinhada para cá, para dizer que são esses valores. E a gente vai ter o CV, que é o coeficiente variação. O coeficiente de variação vai ser o valor do desvio padrão vezes 100 dividido pela média. Média de quem? Média desses valores aqui todos, né? Até o 111. Dá o Enter. Ele jogou alguma coisa aí de um parênteses aí pra gente. Sim, aceita a correção. Então tá aqui o coeficiente de variação. E aí a gente fica com 19,93%. Deixa 2K depois da vírgula aí. Não tem problema não. Tá certo? Então assim, começou a aumentar aqui a quantidade de valores, a gente começa também a utilizar mais o recurso computacional. Para vocês que vão estar administrando os bancos de dados, para cada linguagem aí, né, o MySQL, Postgre, ele tem lá os comandos, né, a própria linguagem Python, que vai ser o próximo módulo, né, vocês vão estar trabalhando aí com ela, e outras linguagens de programação. Vocês têm lá já na sintaxe, né, e na semântica a sintaxe principalmente, né, também já seria outra coisa, mas na sintaxe lá da linguagem de programação, você já tem lá o que você tem que escrever, do mesmo jeito que aqui a gente escreve var, desvio padrão, né, aqui na verdade escreveu var.a, aqui dev pad.a, então isso aqui é a sintaxe da linguagem, da Excel, e vocês vão ter essa sintaxe também para os bancos de dados, que assunto aí começando aí já na próxima aula, ou no próximo módulo, melhor assim dizendo. Certíssimo? Bora aí pro próximo. Isso, aqui é a novidade, né? Aqui é a novidade, porque eu não apresentei para vocês na aula anterior, na aula número 7, como fazer o cálculo da variância para tabelas com intervalo de classe, tá? Não apresentei, então a gente vai fazer esse daqui na mão mesmo. Vamos printar essa tela, capturar aqui a tela, já está aqui para gente, disponível. Isso. Então, estou pedindo para você calcular todos esses valores. Bem, fórmula da variância para dados em tabela com intervalo de classe vai ser essa que está aqui em cima. A variância, ela vai ser nada mais, nada menos do que o somatório, tá? De quem? Das diferenças, continua sendo as diferenças. Xi menos o x barra elevado ao quadrado, só que eu vou pegar essa diferença e vou multiplicar pela frequência da classe em questão, tá? E vou dividir esse negócio aqui por n quando for população, e aqui a gente sempre está falando de amostra, n menos 1 quando for uma amostra. Essa aqui é a fórmula que a gente tem que estar utilizando, tá? Continua sendo as diferenças, no caso aí, a ao quadrado da média, ok? Aí o que a gente tem que lembrar é que quando eu tenho intervalos, quando a gente tem intervalo de classe, tá? Eu preciso do ponto médio.
da classe. O ponto médio é só somar e dividir por 2. Ok? Então, quando a gente somar isso daí e dividir por 2, eu vou ter o ponto médio. Vamos fazer isso. Pega aqui a calculadora. Dá uma limpada aqui na tela dela, que está meio estranho. Vamos mudar ela aqui para padrão. Vamos ser aqui. Isso. Aí eu vou ter 150 mais 179. Dá 329. Divido isso aqui por 2. Ponto médio, 164,5. 164,5. Então a gente vai colocar aqui uma coluna referente ao ponto médio. Então XI. Então o primeiro valor aqui é 164,5. Próximo valor 180 mais 209. Ficou vezes. Até fazer um. Tá. 180 mais 209. Esse valor aqui, dividido por 2. 184,5. 194,5. 194,5. Repare que daqui para cá, ó, cresceu quanto? Cresceu nada mais nada menos que 30. É o que vai acontecer aqui de fora a fora. Então, quando a gente pegar aqui, 194 com mais 30 dá 224,5. Com mais 30, 254,5. Com mais 30, 284,5. Com mais 30, 314,5. E aqui mais 30, 344,5. Então isso aqui é o que a gente acrescentou aqui nessa tabela, referente aí no caso ao XI. Referente no caso aqui ao XI, que é o ponto médio. Aí o que a gente vai ter que fazer aqui agora é, eu preciso de fazer o XI menos o X barra. Então a gente vai fazer aqui o XI menos o X barra. X barra aqui no caso é a média, né? X barra aqui no caso é a média. Vou fazer rapidinho aqui na calculadora. Vou pegar, multiplicar. Depois dividir pelo somatório aqui dessas frequências. Então vamos somar essas frequências aqui primeiro. Então, aqui eu tenho 3 mais 8 mais 10 mais 13 mais 33 mais 40 mais 35. Então deu 142. Vamos anotar esse 142 aqui embaixo. Então, para eu calcular a média, embaixo aqui eu já sei que é o 142. Em cima é o somatório do XI vezes o FI. Essa aqui eu vou fazer direto, colocando já na calculadora, já que ela está na científica. Então aqui no caso tem que ser o XI vezes FI. Vamos zerar isso aqui. Isso. Então vou pegar o primeiro X, que é 164,5, vezes o FI, que é 3, mais 194
224,5 vezes o FI, que é 8, mais 224,5 vezes o FI, que é 10, quer dizer, já podia ter colocado o valor lá, mas já digitei, esquece, mais 254,5 vezes 13, mais 284,5 vezes 33, mais 314,5 vezes 40, mais 344,5 vezes 35, igual, bem, o somatório de x vezes FI está dando 41.629. 41.629. Então, quanto que vai dar a média aqui pra gente? Quando a gente dividir, volta lá na calculadora, pego esse valor ali e divido por 142. A média está dando 293. Está aqui, ó, nessa classe, a média. 293. Por aí mesmo. Mais ou menos o valor central. Então, a gente já sabe que a média aqui é 293,16. Então, 293,2. A gente quer arredondar aqui com uma casa depois da vírgula. O 6 é maior do que 5, aqui vai 1. Então, vai dar 293,2. 293,2. Esse aqui é o valor da média. Aí a gente vai usar aqui, tá? Então aqui a gente vai ter o XI menos a média. Tranquilo? E tem que elevar ele ao quadrado. Tá? Já vou multiplicar pelo FI também. Ok? Multiplicar pelo FI também, porque afinal de contas são poucos números. Vezes o FI. Aí aqui embaixo eu já vou ter esse numerador quando eu fizer esse rodapé, somar tudo. E aqui, embora seja uma quantidade maior, né, são apenas 142, então vai ser amostral também. Então é 142 menos 1, aqui embaixo vai ficar 141. Vai ficar aqui embaixo 141. Em cima, bem, em cima temos que fazer aí as contas. Vamos pegar aí a calculadora. Pegando a calculadora, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a diferença e elevar ao quadrado. Então a gente pega aqui a parênteses, o valor de xi, que é 164,5. Ou não foi a parênteses, 164,5 menos a média, que é 293,2, 293,2, fecho parênteses, eleva ao quadrado e multiplico pelo FI, que é 3. E dá o igual. Deu 49.621,07. 49.691,07. Isso. É o primeiro valor da primeira linha aqui. Vamos voltar lá na calculadora.
A gente faz isso aí, colocar o próximo valor. A parênteses, 194,5 menos a média, que é 293,2, fecho parênteses, eleva ao quadrado e multiplico pela frequência, que é 8. Dá o igual 77933,52. 77933,52. 77933,52. Eu só acertei esse dessa vez. Jogo da memória. 77933,52. Esse até que foi fácil. Não é um padrão mais conhecido. Aí aqui a gente vai pegar o 224,5 menos a média, que é 293,2, fecho parênteses, eleva ao quadrado. Repare que a diferença deu negativo, né? Aquele esquema que a gente comentou na aula passada da soma dos desvios médios. Eleva ao quadrado, ficou positivo, e multiplico agora pela frequência, que é 10. Deu 47,196. 47,196,9. 47,196,9. Como está colocando com duas casas, 0 ali do lado. Bem, vamos para o próximo. Chegamos no meio já da tabela. Vamos zerar isso aqui. A gente vai ter aí o 254,5. Oh, Jesus. 254,5 menos 293,2 eleva ao quadrado e multiplica pela frequência, que é 13. 19.469,97. Então 19.469,97. 19.469,97. 19.469,97. Agora essa quinta linha. Zero ali, a parênteses, 2.984,5 menos a média, que é 293,2, fecha parênteses, eleva ao quadrado, multiplica pela frequência, que é 33. Deu 2.497,777. 2.497,77. 2.497,77. Certo? Vamos para a penúltima linha dessa tabela. Bem, pegamos ali 314,5 menos a média, que é 293,2. Como eu não pus parênteses, vamos dar o igual aqui. A gente eleva esse igual ao quadrado e agora a gente multiplica pelo 40. Deu 18.147,6. 18.147,6. Põe um zero do lado aí só para coisa não ficar perdida em termos de número de valor depois da vírgula. Isso. E por último, não menos importante, aqui
abrir parênteses, vou apagar esse negócio, abrir parênteses, 344,5, isso, menos a média, que é 293,2, fecha parênteses, eleva ao quadrado, aí melhorou um pouquinho, vezes a frequência, que é 35, deu 92 mil, aí é o final, né? O final pode dar valor maior. Então ali deu 92.109,15. 92.109,15. E aí eu preciso do somatório aqui, né? De todos esses valores. Bem, para somatório de todos esses valores, calculadora de novo. Este valor aqui já está no visor da calculadora. Só colocar mais. Vamos lá. 49.691,07. Aí, mais 77.933,52, mais 47.196,90, mais 19.469,97, mais 19.469,97, mais 2.497,77, mais 18.147,60, mais 92.109,15. Então, somatório para a gente aqui deu 307.045,98. Esse número vai aparecer aqui em cima. 307.045,98 dividido por 41. Vou dividir por 141. A gente vai ter de valor de variância aí volta lá na calculadora, nossa amiga de sempre, tá? Então eu preciso dividir isso aqui por 141, dá 2.177,63, tá? Duas casas depois da vírgula e tá ótimo. 2.177,63. 2.177,63. Esse é o valor da variância. Estou pedindo também para você calcular o desvio padrão. Desvio padrão ficou fácil. Desvio padrão é o S, é a raiz quadrada da variância, é a raiz quadrada deste valor aí, 2.177,63. Então, desvio padrão S fica sendo igual a calculadora de novo.
que é a raiz quadrada do resultado, dá 46,7, ok? 46,7. Quatro meia ponto 7 ou 67, deixar aqui o 67, tá de bom tamanho também. E a gente pode também calcular o coeficiente de variação. A gente sabe que o coeficiente de variação é o desvio padrão vezes 100 dividido pela média. Então aqui no caso vai ser 46,67 vezes 100, para a resposta ser dada em porcentagem, dividido pela média, que é 293,2. E a resposta aqui em por cento. Tá? Então aqui no caso o CV vai ser igual a... vamos lá na calculadora novamente. Então aqui vezes 100 vai dar 4.667. R$4.667 dividido pela média, que é 293,2. Isso aqui vai dar pra gente aí 15,9%. 15,9% é o valor do coeficiente de variação. Valor relativamente baixo, tá? Os dados estão bem homogêneos. Então, este aqui a gente resolveu. A gente poder digitar isso aqui lá no Excel e fazer os cálculos. Ok? Como eu já tenho ele lá no... nossa barra de tarefas, no print da tela, só minimizar ela aqui. Isso. Vamos digitar esses valores aqui rapidinho. A gente fica aqui com classe 150, 180, eu acho que ele vai de 30 em 30, então 330, isso. Vamos deixar aqui o meio para a gente colocar o questão do intervalo. Copia até embaixo. Vamos mandar centralizar isso aí. Isso. E do lado de cá a gente tem um 79. 79. Embaixo a gente tem 209. E aí a gente seleciona aqui no caso as duas, manda copiar até aqui, automaticamente ela preenche os outros valores para a gente, tá? Gosto de fazer assim porque, enfim, facilita aí a vida na hora de tá trabalhando com a questão aqui do ponto médio, tá? Então aqui a gente vai mandar juntar essas aqui, mesclar e centralizar. Isso, então aqui é a classe. E nós vamos estar trabalhando também aqui com a frequência, tá? Vamos estar trabalhando aqui também com a frequência. Vou dar uma minimizada aqui de novo. Então aqui a gente vai colocar o Fzinho I. Fzinho. E aí na frequência a gente tem 3, que é o primeiro valor, 8, 10, 13, 33, 40 e 35. Certo? Vamos pegar isso aqui, vamos mandar dar uma centralizada. Isso. Tá? E aí a gente pega, vou dar só um Ctrl X aqui nela, vou selecionar primeiro.
Aqui um Ctrl X, deixa eu jogar ela para cá, e aqui nós vamos colocar o ponto médio, tá? Só para ficar na ordem certa também, tá? XI que é o ponto médio, e XI que é o ponto médio, vou mandar também aqui alinhar, bem, XI que é o ponto médio, vai estar recebendo o valor, a parênteses, desse aqui, mais este daqui, dividido por 2. Então tá lá, 164.5, que é o que a gente tinha colocado, e aí a gente arrasta até aqui embaixo. Ok? Então dá todos os valores que a gente tinha colocado aqui, e aí para calcular a variância, né, vai ser algo parecido com o que a gente estava fazendo. Então aqui no caso vamos escrever aqui var, não é o var lá do futebol, vai estar recebendo aqui no caso, seleciona aqui o grupo de valores, né? Vamos escrever primeiro var aqui, é a amostra, e aí a gente seleciona aqui no caso as duas colunas. Porque a gente seleciona as duas colunas, dá Enter, ele calcula a variância aí pra gente. Cadê? Nossa, eu tinha dado 2177. Aqui deu 16.000. Os valores estão certinho. 3, 8, 10, 3, 33, 40, 35, 64, 94, 224, 254, 284, 314, 400, 345. Aqui dentro, selecionamos para variável amostral, variância, né, amostral, da D47 até a E53. Ok? E aí o que a gente tem que fazer agora? O desvio padrão, que é o S. Vou colocar só S aqui. Desvio padrão S. Aí aqui vai estar recebendo o valor do desvio padrão com a amostra. Seleciona também aqui de fora a fora. R$129. O que a gente tinha encontrado aqui tinha dado 46. Deu um pouco menos. E deu um pouco menos. E aqui o coeficiente de variação, CV. CV vai ser igual a o desvio padrão vezes 100 dividido pela média. Média aritmética, aí esses valores aqui. Fecha parênteses, dou Enter. Tá? Deu 94,3% aí no caso o desvio padrão. Aqui tinha dado 15. Ok? Vamos chamar só a média aqui, que eu não tinha pedido aqui para calcular a média. Aqui embaixo aqui a média. Média. Recebe o valor da média aritmética simples desses valores aqui. A média deu diferente da que a gente calculou aqui, ó. Então pode ser que eu errei alguma coisa ali na calculadora, que eram muitos números, multiplicando daqui para cá, posso ter errado alguma coisa. Então, se a média é este valor aqui de 137, e aqui está 293, aqui fica sendo então o valor correto, tá? Vamos pegar aqui só para fazer a média manual. A média manual é
o XI vezes o FI. Então aqui a gente vai estar recebendo este valor vezes este daqui. Dá um Enter. E aí a gente copia ele daqui até cá. O somatório de FI. Deixa eu só copiar esse negócio. Copiar não, arrancar esse troço daqui. Ctrl X, Ctrl V. Isso. Só para ficar distante. Pega esse negócio aqui todo. Dá o somatório. 142, menos mal. Pega esse aqui todo. Dá o somatório. 4169. E aí a média aqui na frente vai ser o que? Ela vai receber este valor dividido por este valor aqui. 293,61. 293,61. Opa! Isso quer dizer então o cálculo que a gente fez manual estava correto. Então para os dados aqui, essa seleção que eu fiz aqui não está correta. Tá? A seleção que eu fiz aqui que não está correta. Tem que dar os valores que estavam dando lá. Então aqui eu peguei a média do D47 até o E53. Eu não posso fazer esse cálculo assim. Vou chamar ela de novo aqui. Média A. Matriz ou referência. Aqui essa daqui. Mesmo valor, tá? Então para tabelas com distribuição de frequência, o caminho é esse aqui não. O caminho é esse aqui não. Tem que fazer uma errata disso aí. Bola para frente. Tá lá, crianças vacinadas pela vacina Sabin em certo ambulatório foram registradas na tabela abaixo. De acordo com a idade, determine as medidas de dispersão, variantes de padrão coeficiente de variação. Dê as interpretações respectivas. Bem, temos aqui esses dados. Vamos dar um print aqui na tela. Isso. Print aqui na tela. Vamos jogar isso no Excel. Fazer as contas aí um pouco mais rápido. No caso, pelo Excel. Jogando isso aí no Excel. Vamos ter aqui a coluna da idade. Em anos. E vamos ter aqui a coluna do número de crianças. Aqui 0, 1 até o 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu mandar centralizar isso tudo aqui para ficar mais bonitinho. E as crianças aqui, a frequência tem que digitar mesmo. 12, 13, 22, 50, 31, 22, 10. Tá? Somando tudo aqui, tem que dar 160. Vamos alinhar também. Isso.
Então já está lá, já estão lá os valores. Para a gente fazer no caso aqui a variância, a gente tem que fazer aqui recebe o valor, é o xi vezes a média, vou colocar aqui só x, não tem como colocar x barra, e vamos elevar isso aí ao quadrado. Ok? Vezes o FI. Então, xi, que não é vezes, é menos, xi menos o x barra ao quadrado vezes o FI. Então aqui temos que receber o valor de, aí abre o parênteses, o xi, que é 0, vezes não, menos o FI, chapéu 2, levar ao quadrado, vezes minto, né? Ele menos a média. Tá, vou ter que substituir B aqui pela média, tá? Vezes esse aqui, tá? Esse aqui que eu tenho que trocar. Então aqui para o cálculo da média, vou colocar aqui embaixo, média. Aí para a média eu sei que eu preciso do xi vezes o FI. Ok? Então aqui no caso eu vou precisar que receba o valor daqui vezes o valor daqui. Vou Enter. Dá 0 mesmo, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. Copia esse negócio até cá embaixo. Isso. Vou mandar centralizar aqui tudo para ficar mais bonitinho. E agora a gente seleciona aqui e manda somar. Dá 501. Então a média nada mais vai ser do que este valor dividido por este valor aqui. Dou Enter. 3.13. 3.13 é o valor da média. Aí a gente vem aqui e substitui. Na fórmula, esse daqui na verdade vai ser o C78. Em vez de ser B68, vai ser o C78. Como eu não quero que mude do C78 para o C79, a gente vai colocar um cifrão aqui. Tá? Isso. Então aqui já deu o valor. Agora é só arrastar. Arrasta ele até aqui embaixo. Dá isso. Seleciona tudo aqui novamente e dá a soma. Então, este aqui é o valor do somatório do xi menos o x barra ao quadrado vezes o FI. A gente sabe que para variância, eu preciso de pegar isso daqui e dividir pelo somatório do FI. Era a fórmula que a gente tinha lá. Somatório de FI menos 1, né? Então, a gente vai colocar aqui para ela, recebe este valor dividido por este valor aqui, menos 1. Só que eu tenho que colocar o parênteses. Este valor aqui, menos 1. Uma das prioridades lá aritméticas, né? Se eu não colocasse o menos 1, primeiro ele ia dividir o resultado final, que ele ia tirar 1, e não tirar aqui de baixo. Tá? Então, variância para a gente deu
2,44 anos quadrados, ok? Vamos lá para o desvio padrão. Desvio padrão, ele vai ser igual a... Ele vai receber o valor da raiz desse resultado aqui. O que não foi? Não clicou aqui no raiz. Raiz, 2 cliques disso aqui, dá Enter. Esse aqui é o desvio padrão. E o coeficiente de variação, vai ser igual a, recebe aqui este valor, vezes 100, dividido pela média, que é esse valor aqui, tá? Deu 49,9, isso tudo aqui vamos tirar um pouquinho, todos eles vou tirar um pouco. Uma casa só depois da vírgula aí, tá ótimo, certo? Então isso aqui é a variância, tá? Para dados em tabela. Essa aqui não tinha ficado certo, vamos acertá-la também. É o exemplo anterior, mas vamos acertá-la também. Eu preciso aqui do a parênteses, o xi menos o x barra ao quadrado vezes o fi, isso daqui. Então, na verdade, o que a gente vai ter? A gente vai ter vai receber, aí vamos abrir parênteses, o xi menos a média, tinha feito a média aqui embaixo, ó, que é essa aqui é a correta. Essa coluna aqui não tá legal não, tá? Essa daqui que é a média correta, então menos essa média aqui, vou colocar aqui um cifrão para ele não sair também da posição do 62, fecho parênteses, elevo isso ao quadrado, então chapéu dois e multiplico, que é o asterisco, pelo fi, isso, dou Enter, aí, agora a gente copia esse negócio aqui até aqui embaixo, joia, pega agora aí e manda somar, isso, então dá isso aqui. Então o que a gente vai ter? A gente vai ter esse somatório aqui dividido pelo 142 para dar a variância. Então aqui vai estar recebendo o valor daqui dividido por, aí vou abrir parênteses, este valor aqui menos 1, fecho parênteses. Tá? Então 217763 é o que a gente tinha encontrado, tá? Aqui a gente vai pedir para receber raiz do anterior, joia, aqui é só copiar, eu acho que só copiando dá certo, isso, 131, que aqui ele está pegando, não deu certo não, vamos voltar, isso, aí aqui vai ser recebendo o valor do desvio padrão vezes 100 dividido por média, que é esse valor aqui, dá o Enter, 15,91. Aí esses valores eles vão estar de acordo com o que a gente tinha calculado aqui, ó. Tá? Então tá lá.
o 2177, 4667 e 15.9. Né? 217763, 46665, 667. Se a gente reduzir aqui rapidinho, isso a gente reduzir aqui, tá? 4667, 15, 9. Se eu reduzir mais um aqui, joga os dois fora. Tá bom? Então, esses valores aqui, né? Braçal ainda, né? Braçal ainda, porém, um automatismo em relação a isso aqui, ó. Isso aqui é uma trabalheira danada. Braçal, porém, funcional. Tá? Aqui, como a gente foi direto nele, foi mais cirúrgico, foi mais organizadinho do que aqui, né? Que a gente tem uma ciscada. Vamos lá, continuando. Aí aqui é aquele que a gente tinha falado, né, na aula passada, na aula atrasada, sobre drogas injetáveis, né? Adolescentes que usavam drogas injetáveis. Tá aqui a tabela, estou te pedindo coeficiente de variação, desvio padrão, essas coisas. Vamos dar uma printada aqui na tela, jogar lá no Excel e ser feliz. Capturei a tela. Isso, deixa ela aqui do ladinho. Vamos chamar nosso amigo Excel. Pode ser o Calc também, tá, gente? Eu estou usando aqui o Excel, mas o Calc é praticamente a mesma coisa, tá? É o vício do Excel. Então aqui nós vamos ter então vou colocar aqui só o número de vezes, tá? Vamos escrever isso tudo. Número de vezes. Em cima aqui, número de adolescentes, que é a frequência. Então aqui 0, 1, 0, depois foi ó, 0, 1, 2, 3. E número de adolescentes, 47, 29, 13, 8. Somando tudo tem que dar 97. Soma aqui, tá lá o 97. Bem, esse daqui pra gente é o XI e esse aqui pra gente é o FI. Tá? Vamos selecionar tudo, mandar centralizar esse negócio. É mais agradável. Vou pegar aqui também, mandar centralizar tudo aqui, para digitar já fica bacana. Então aqui, para eu calcular a média, eu preciso do XI vezes o FI. Ok? Aqui a gente vai precisar do... vou copiar aqui de cima. Aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Ganhar tempo. Então aqui para o XI vezes o FI. Recebe aqui este valor. Asterisco. Esse valor. Dou Enter. Só copiar. Joia. Dou aqui. Já deu pra gente aqui o 79, que é o XI vezes FI. A gente fica aqui com a média. Vai ser igual a somatório de XI vezes FI dividido pelo somatório de FI.
0,81. Acho que foi o que a gente contou também na aula passada, tá? Bem, depois que a gente faz isso, a gente vem para esse daqui, ó. Para esse daqui, recebe o valor, a parênteses, xi menos a média. Aí a gente põe aqui um cifrão para manter ela, ou para mantê-la, melhor assim dizendo, eleva ao quadrado, vezes o FI, dá o Enter, aí copia, arrasta, manda somar esse valor aqui. Então o que vai dar para a gente? A variância. Variância aqui para a gente vai estar recebendo este valor aqui, dividido pelo somatório de F menos 1. Já que é amostral. Então esse aqui para a gente é a variância. Desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada da variância. Está ele ali, e coeficiente variação vai estar sendo igual a o desvio padrão vezes 100 dividido pela média. Então assim, a média é sempre muito importante, né? Coeficiente de variação e deu de 117%. Com a variância baixa, o desvio padrão baixo, C99 vezes 100 dividido pela média, C95. Esse valor então mesmo, tá? A conta tá certa, C95, C99, ok. Então aqui no caso 117% é o valor do coeficiente de variação, certo? Vamos aqui para a próxima. Tá dando aí próximo das 2 horas de aula. A gente ainda tem aqui mais alguns slides. Esses outros ficam aí para vocês darem uma treinada. Tranquilo? Vamos nesse aqui. Esse aqui os dados estão desse jeito aí. Uma tabela aí no caso, né, de contingência. E a gente tem que fazer em cima, lógico, né, dos dados aqui numéricos. Variância, coeficiente de variação, desvio padrão. Bem, vamos printar a tela. Para isso aqui a fórmula lá funciona. Então, já que a fórmula lá funciona para esse, vamos jogar esses dados aí lá na tabela do Excel e dali pegar o que a gente precisa. Voltamos aqui para o nosso amigo Excel. Aqui mais para baixo, uma diminuída aqui na tela dele. Bem, a gente pega agora aqui para exportador. Que é o país exportador e a quantidade, QTD. Vamos pegar aqui, vamos fazer um monte aqui de centralizado, facilitar a vida.
União Europeia, Canadá, Estados Unidos da América, Brasil, China, outros, e aqui o nosso amigo total. E aí as quantidades, EUA 1220, 710, 699, 265, 110 e os outros todos juntos, ou pelo menos tabulados, 539. Total, somando essa coisa aqui toda, tem que dar esse 3.543. 3.543, está lá. É o somatório do FI. Bem, para esse daqui, se a gente quer calcular a média, a gente tem duas formas, né? Vamos receber aqui o total dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 6. 590,5. Então, a gente pode chamar a média aqui. Média desses valores, até o outros. Dá o Enter. Repare que agora dá o mesmo valor, ó, tá? Mesmo valor, dados discretos, mesmo valor. E aí a gente pode chamar a variância. Variância a gente chama o VAR. Igual variância de uma amostra. Pega o valor daqui para cá e dá o Enter. Tá aí a variância. Desvio padrão. A gente pode também aqui chamar o desvio padrão da amostra. Seleciona daqui até aqui. Dá o Enter. Aqui foi até a B110. Tá, beleza. Ok? E o coeficiente de variação? Ele vai ser igual a este daqui vezes 100 dividido pela média. Ok? Bem, do mesmo jeito que a gente fez assim, a gente poderia também aqui ter feito, né? Que aqui no caso para a gente são x, é que eu tenho a média. Então aqui eu podia ter feito o xis menos a média e elevado isso aí ao quadrado, tá? Então podia ter muito bem dito aqui, ó, recebe o valor do x, parênteses, o valor do x menos a média e eleva esse negócio ao quadrado. E depois a gente soma tudo.
E aí depois a gente manda somar tudo, não, né? A gente arrasta aqui e depois a gente soma tudo. Deu erro aqui que ele não está aparecendo o tamanho, né? Deu agora o número. Vamos colocar esses números aqui com duas casas decimais. Isso, e aí eu vou mandar alinhar ele aqui para cá. Isso, já deu uma ideia da dimensão aqui da coisa, tá? Ideia aqui da dimensão da coisa. Sim, dando errado aqui, tem que fixar a média. Está dando errado, ele pegou média, pegou variância. Cifrão aqui, ó. Isso, fixei a média. Agora sim, agora eu pego isso aqui, arrasto, vai dar uma melhorada boa. Aí, beleza. Então, já acertou aqui, já acertou também esse somatório aqui pra gente. Então, variância aqui pra gente, a gente sabe que vai ser o quê? O somatório, né, dos quadrados dividido por n menos 1. Tá? Então aqui vai estar recebendo este valor aqui e vai estar dividindo pelo total menos 1. Só que o total aqui no caso são 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 1, 5. Divido por 5. Ver se vai bater aqui com 5. Aí bateu certinho, ó. 15 mil. 15 mil não, né? 152 mil. Tá? Então, por aí o negócio. Aí pro desvio padrão, a gente vai pegar a raiz quadrada da variância dá esse valor. Aqui eu calculei desvio padrão mesmo. Aqui deu o mesmo valor, mas pegando a raiz. E aqui, se eu arrastar, se eu arrastar acho que vai dar certo agora. Deu certinho. Tá? Posso diminuir também aqui, tá com muita casa depois da vírgula. Isso, uma casa só tá ótimo. Aqui também vamos deixar com uma casa só. Isso. Certo? Então, cálculo de variância, coeficiente de variação, desvio padrão, média, dê uma recordada aqui em média também. Tá? São os valores que a gente precisa aí para as medidas de dispersão, tá? As medidas de dispersão. Na próxima, eu vou dar mais uma olhada aqui para ver por que neste de adolescentes, por que aqui esses valores aqui eu não bateram, tá? Depois vou dar mais uma olhada nisso. No princípio, quando seleciono aqui, era para dar tudo certo. Por que não está dando? Não sei. Ok? Eu vou dar uma olhada nisso aí pra gente e na próxima aula, nas próximas aulas a gente pode estar fazendo um comentário, tá? Mas é isso. A aula de hoje era esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí quem não tinha noção aí da coisa, para quem já tinha, quando a gente revisita, né, às vezes a gente aprende alguma coisa. Para quem nada foi novidade, que bom. Temos sempre muito a aprender com as outras pessoas, né? Se a aula fosse presencial, com certeza a interação com vocês poderia render também bons frutos, tá? Mas temos a aula depois aí de plantão de dúvidas, vai ser aí no sábado, dia 14, 7, acho que é dia 14, tá? 14 ou 15 aí, temos sábado de plantão de dúvidas, lá a gente pode estar conversando a respeito, tá certo? Próxima aula nossa aí vai ser referente a coeficiente de correlação e regressão linear, e a gente já está quase encerrando aí o nosso módulo, tá ok?
Obrigado aí pela audiência e até o próximo encontro.